Vocês, né, o Paulo Pimenta e o Vadir Damu, fingiram que não ouviram. Depois fizeram acordo com o Moro para tirar esse trecho do relatório da CPI. No caso, há uma confusão aqui. Isso daqui foi em junho de 2018, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Essa história do acordo com o Moro foi no final, aí, novembro de 2017. Mas, no grosso, aí, a pessoa, o Maber, que colocou isso, tá certo, né? Foi isso daí mesmo que aconteceu. Aí eu falei, aí quando eu vi isso aqui, eu falei, pois é, gente, vamos parar com essa palhaçada? Que surpresa, entre aspas, é essa do Paulo Pimenta e do Piguinho Vermelho com essa revelação sobre a mesada do Dario Messer em Curitiba? O Tacla Duran falou disso e muito mais em junho de 2018, na Câmara dos Deputados, a convite do próprio Paulo Pimenta e do Vadir Damus, que sentaram ali na primeira fila, porque queriam ser vistos, né? Tava a eleição vindo aí 3, 4 meses depois. Pois é, os dois fingiram que não ouviram, eles deram um azar danado, que a TV Câmara pegou a cara dos dois na hora que o Tacla Duran falar disso. Falei, olha aqui a prova em vídeo, né? Um recorte que eu coloquei daquela sessão no nosso YouTube. Né? E aí eu vou mostrar aqui mais uma vez, porque esse vídeo, até peço desculpas, porque ele não está muito bem editado, porque eu não sabia editar vídeo. Eu aprendi a editar vídeo nesse dia, que eu falei, não, é preciso que alguém faça esse recorte para expor esses dois aí, essa palhaçada que está acontecendo, deles dois ouvirem a denúncia do Tacla Duran e fingirem que não estão ouvindo. Então esse foi um dos primeiros vídeos que eu ouvi, a legendagem não está muito boa, mas eu vou aqui tocar mais uma vez, que é importante que a gente veja que o Tacla Duran vai falar dessa reunião no Panamá e os dois vão fingir que não Expresso. Não ouviram. Deixa eu ver aqui, ó. Então tá aqui, ó. Junho de 2018, Tacla Duran fala na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Por mais uma vez, aí tá aí a voz inconfundível de bêbado, né, do Vadir Damus. Continuando. Posição dos órgãos que querem ouvi-lo. Eu botei que órgãos querem ouvir, mas não muito, né? Vamos ver. Ao contrário de outros do nosso sistema de justiça. Ó, aí o Tacla Duran vai falar do documento do duplo expresso, aquele que provava fraude processual de Sérgio Moro. A essa altura, os dois já tinham sido recrutados pelo Moro para tentar detonar, né? Porque isso tinha se passado em fevereiro anterior, isso aí já é junho. Aí ele vai falar do nosso documento. Então ele falou quais órgãos que não querem ouvi-lo. E uma rogatória às autoridades brasileiras que eu compareci e as autoridades da Força Tarefa Lava Jato Curitiba não compareceram no dia 4 de dezembro do ano passado. 2017. Aí você vê, em vez de aprofundar esse tema e caracterizar o crime de fraude processual de Sérgio Moro, porque ele negava, né, que o presidente Lula pudesse ouvir o Tacla Duran como testemunha, enquanto, como ele relatou aí de novo, o Ministério Público foi lá secretamente ouvir, o Vadir Damus vai achar mais importante falar de Marcelo Miller. Ó, ele passa a pergunta seguinte, como se não tivesse nada demais naquilo que o Tacla Duran falava. Além do Brasil, algum outro país negou-se a ouvi-lo? As autoridades judiciárias de algum outro país negou-se a ouvi-lo? Olha só, na verdade, né, eu coloquei aqui como legenda assim, surdo ou dissimulado. O Tacla Duran acabou de falar de um pedido clandestino da Justiça Brasileira para ouvir. E aí o Vadir Damus finge, né, segue falando como se tivessem se negado a ouvir. Não, podia ouvir desde que fosse escondido, mas quando o Lula pedia, não. O juiz Sérgio Moro alega que não ouve o senhor porque não consegue localizá-lo na Espanha. Como é que se explica isso? Bom, eles me localizaram. Dia 4 de dezembro eu compareci, se eles tivessem vindo, teriam me ouvido. Aqui o senhor atribui o fato de o juiz Sérgio Moro dizer que não o ouve como testemunha porque não sabe seu endereço na Espanha. Eu acho que é uma decisão com fins políticos, de dar respaldo à decisão dele em deferir, pelo menos as primeiras, a minha oitiva como testemunha do ex-presidente Lula. Aí eu comento aqui, ó, o Tacla Duran acaba de descrever a fraude processual do Sérgio Moro contra o Lula. Né? E o Vadir Damus vai passar para o tema seguinte, ou seja, ele falou, vieram me ouvir, queriam me ouvir no dia 4, me impediam, e no caso do Lula dizem que não sabem o meu endereço. Como é que pode isso? Aí, em vez de aprofundar isso, falar, olha, isso aí que o senhor está descrevendo é muito grave, isso é fraude processual, vamos fazer uma representação no Conselho Nacional de Justiça. O senhor tem documentos que provam o que o senhor está falando, que o senhor teve lá nesse dia, a pedido dos procuradores, e não aconteceu isso? Mande pra gente, vamos fazer. Não, em vez de aprofundar o assunto, o Vadir Damus vai falar de Marcelo Miller, que é um caso da JBS em Brasília, que não tem nada a ver com Tacla Duran. Hoje o site do Jornal Estado de São Paulo
simulado, ele passa a pergunta seguinte, né? E aí, você viu, ó, o Tacla Duran fala da corrupção, agora que é o ponto de que a gente falava ainda há pouco. O Tacla Duran fala da corrupção da Lava Jato com doleiros e do dossiê Banestado da Dario Messer. Os dois vão fingir, né, que não houve. Vamos lá continuar agora aqui. No caso do Figueiredo Basto, doutor Figueiredo Basto, eu soube pela imprensa da denúncia, que é no caso do Vinícius Claret, o Juca. Juca Bala, né? E Figueiredo Basto é o tal do advogado que, segundo a denúncia, receberia lá 50 mil mensais para molhar a mão do pessoal em Curitiba. Inclusive, né, preciso fazer esse parênteses, essa semana eu voltei a falar dele porque o próprio Figueiredo Basto, 15 dias atrás, conseguiu anular a sentença condenatória da juíza substituta do Moro, de um cliente seu, no TRF4, alegando copiar e colar, né, copy and paste. Aí o pessoal todo, quando saiu essa notícia, falou, opa, já vai ser anulada do Lula também. A gente falou, não, olha quem é o advogado, é o Figueiredo Basto, é o cara do esquema lá, segundo o Tacla Duran, que vem, segundo o Tacla Duran, mas também segundo a própria denúncia do Juca Bala, empregado da Dario Messer, o cara que consegue vender as facilidades com o esquema da Lava Jato. Então, ele conseguir não significa que o Lula, com essa defesa séria, vai conseguir, e não deu outra. Chegou nessa semana, foi confirmado. Então, esse Figueiredo Basto é o tal do operador dos 50 mil dólares do Dario Messer mensais, né? E aí, ele fala essa questão do Juca Bala, que é o empregado, o nome verdadeiro dele, Vinícius Claret.